Adolescência. Aquela fase de transição, de dúvidas, de inseguranças. O que os meus adolescentes falam sobre a adolescência? Esse é o tema do vídeo de hoje. Olá! Eu sou a professora Rafaela Lima e você está aqui no canal Mais Ciências, seu canal de aulas, dicas e curiosidades de ciências aqui no YouTube. E hoje estamos começando uma série chamada Vida de Adolescente. Afinal, o meu alunado e meu público maior são justamente os adolescentes. E eu parei para ouvi-los e estou passando aqui para vocês agora. O que vocês sentem nessa fase? O que tem de bom? O que tem de ruim? Primeiro vamos definir o que é a adolescência. Essa fase de transição da vida, né? A gente fala assim da evolução da vida humana. Entre a infância, entre a vida adulta. Então é uma fase de muitas mudanças e muitas transições. Mas quem é o adolescente? Qual idade tem o adolescente? Há uma certa divergência. A Organização Mundial da Saúde, então algo a nível de mundo, ela define o adolescente como 10 a 20 anos. Então uma coisa mais ampla. Já o Estatuto da Criança e do Adolescente define aí como de 12 a 18 anos. E aí fica aí uma divisão mais ou menos assim. Há chamado período inicial, que vai aí esse início, nesse 10 até esses 12 anos, que é o que a gente chama de pré-adolescente, né? É o início das transformações, das mudanças no corpo, algo mais visível. Aí chega aquele período médio, de 13 e pouco, 14 até os 16. É o período onde há um maior desenvolvimento intelectual, de ideologia, nível de ideias, mudanças de comportamento social. E passado aí o período tardio, o período final da adolescência, já é aquele período onde há as decisões que vão ser aí mais intensas relacionadas à vida adulta desse adolescente. E aí eu parei para conversar com alguns alunos e fiz uma pequena pesquisa, 40 adolescentes, e lancei algumas perguntas para eles, que vou trazer para você. Inclusive, vou deixar aqui nos comentários as mesmas perguntas, caso você também queira participar dessa pesquisa e me dar aí a sua versão dos fatos. E já aproveita, já se inscreve aqui no canal Mais Ciências, já curte e já joga lá no grupo da turma, já compartilha aí com os amigos, que você aqui vai ter aula, vai ter curiosidade e vai ter a série Vida de Adolescente, onde eu vou explicar cientificamente algumas dessas mudanças, o porquê de certas coisas. E na minha pesquisa, a primeira pergunta que eu fiz foi: o que tem de bom na adolescência? E, é claro, algumas pessoas responderam várias respostas, então eu fui categorizando ali. E o topo aí na categoria do que tem de bom na adolescência foi a independência. A liberdade de fazer algumas coisas que na infância não tinha. Que aí alguns exemplificaram, como sair, né, um shopping, algumas baladinhas, ter um pouco mais de liberdade, de independência. Então esse foi o topo do lado bom da adolescência. Você concorda? O segundo item, mais aí respondido, mais bombado, de coisa boa da adolescência, foi a maturidade. Eu achei interessante. Muitos dos meus adolescentes pontuaram isso. Eu amadureci, eu mudei, a minha mente ela tá diferente. E isso foi legal. Eu cresci a nível mental. Então é bacana, né? É você tendo mudanças e tá vendo que isso é bom. Um terceiro item que meus alunos abordaram como coisa boa da adolescência foi a amizade. Essa coisa da interação maior, dos grupos, de sair mais com os amigos. Então a amizade ela foi aí um marco significativo pontuado aí como um lado bom da adolescência. E o quarto foi a parte do namoro. Vários pontuaram essa coisa de agora a gente pode namorar, agora a gente começa a entrar nos relacionamentos mais sérios. E você já está nessa fase? E algumas respostas foram lançadas meio soltas, que não foram um número expressivo, como por exemplo, não, agora não sou mais chamado de criança, isso é bom. Ou seja, era chato ser chamado de criança. Ou, agora eu tenho um dinheiro, meus pais separam uma mesada. Agora eu tenho mais espaço na minha família para falar. Foram coisas que o pessoal apontou de bom. Agora, e o lado negativo? O que o pessoal está vendo de ruim na adolescência? No topo do ranking da coisa negativa da adolescência, os meus alunos pontuaram como as espinhas. Muitas reclamações da pele oleosa, muita espinha, e que reflete aí no mal-estar com a aparência, né? E num segundo lugar, foi pontuado a mudança de humor.
eles reclamam muito do mau humor, estresse ou variações de humor muito grande. Vai ter um vídeo só sobre isso, que eu vou te explicar cientificamente o que está acontecendo. Você percebe isso muito forte também? Já deixa aí nos comentários. Então, primeiro lugar, espinhas. Segundo lugar, mau humor. E nas meninas, assim, o topo do lado ruim foi a parte das cólicas e da menstruação. Muita reclamação a respeito de cólica, dessa mudança negativa aí que a adolescência trouxe. Nas meninas, assim, parece que esse é um dos maiores pontos. No quarto lugar, os meus alunos pontuaram uma timidez. Eu, particularmente, não tinha essa sacada. Muitos disseram que começaram a se sentir mais tímidos, mais retraídos em certos ambientes que na infância não sentia. Você percebe isso também? Para mim foi novidade essa timidez. Para mim que eles estavam até bem espevitados, bem animadinhos. Quarto lugar entrou a fome. Vai ter um vídeo só sobre fome. Muitos reclamaram que sentem muita fome, que a família não entende, que reclama. Ai, que tanta fome é essa? Que querem controlar ali a comida. Mas acontece, é coisa do adolescente. Quinto lugar, engordar, emagrecer. Alguns reclamaram que emagreceram muito, outros começaram a engordar. As mudanças aí no peso foi uma grande reclamação dos alunos aí no que se refere ao lado ruim da adolescência. Sexto lugar, foi pontuado a preguiça e o sono. Os alunos reclamam que se sentem cansados, meio preguiçosos, meio desanimados para cuidar da casa, para estudar. Uma perda de pique aí nessa parte do ânimo para fazer as coisas. Você também percebe isso? Se anima, criatura! E alguns itens não teve assim um número muito expressivo, mas eu acho interessante pontuar também. Alguns reclamaram que a responsabilidade, que para uma galera foi o lado bom da adolescência, reclamaram como algo ruim. Tipo, agora é mais cobrado, né? A ter mais responsabilidade. Ou seja, Não, você não é mais criança, se comporta. é mais cobrado nesse sentido. Eu pontuei numa sétima categoria alguns dados que não foram assim grande quantidade, como por exemplo, muita gente reclamou das dúvidas de se sentir muito inseguro, com muitas dúvidas, com muitas questões na mente. Alguns pontuaram como a questão de namoro, as frustrações, as paixões platônicas, né? Aí muitos crushes, muitas paixões, que é realmente natural. E é claro que quando não é correspondido, isso gera, né, tristeza e tudo mais. Pontuaram isso como ruim na adolescência. Algumas meninas também comentaram e colocaram lá de forma anônima, essa pesquisa foi anônima, tá, gente? Sobre as estrias, muita estria, sobre crescimento de seio muito intenso, e aí sentindo dores na coluna, aquele peso. Alguns meninos pontuaram sobre as mudanças de voz, uma voz meio estranha. Realmente é o combo aí da adolescência e não foi assim o mais expressivo, mas foi pontuado aí como parte negativa da adolescência. E a terceira pergunta que eu lancei foi: o que você mudaria na sua adolescência? E eu percebi, assim, muitos não responderam essa. Ou foram vagos. Por exemplo, eu mudaria tudo. Meio radical, né? Mas faz parte dessa intensidade da adolescência também, né? De hora tá tudo muito legal e às vezes tá tudo muito ruim, então quero mudar tudo. Mas é vago, né? Mas o mais expressivo nas respostas foram as mudanças na aparência. Eu percebi assim uma insatisfação muito grande com a aparência. Eu mudaria minha pele, eu mudaria meu cabelo, eu emagreceria mais, eu engordaria mais, tiraria as espinhas. Muita insatisfação com a aparência, né? Então, de certa forma, tem uma baixa autoestima, que é importante você se cuidar nisso, sabe? Não se entrega nessas coisas, é uma fase, daqui a pouco passa, né? E às vezes você tá vendo tudo tão negativo, eu tô super feio, e às vezes não é nada daquilo, sabe? Se valoriza também, tá? E num segundo lugar de expressivo foi colocado a questão do humor, essas variações de humor. Eu vou explicar, vai ter um vídeo só sobre isso, explicando cientificamente. Mas como isso incomoda, sabe? Esse mau humor e, né, para se relacionar com os adultos, na escola. Realmente é algo forte entre os adolescentes. Mas também pensa assim, não sai descontando em todo mundo, né? Às vezes as pessoas não têm culpa, às vezes o professor, o pai, né, um colega não tem culpa e você sai dando patada em todo mundo. Se controla também, tenta, né? Respira. E algumas coisas foram colocadas em menor número, como por exemplo, mudaria a relação com os pais, mais compreensão da parte dos pais para entender essa relação. Você se sente assim compreendido? Você acha que os adultos eles não entendem os adolescentes? Ou você acha que tá tranquilo isso aí?
Deixa aí pra mim. E alguns também mudariam a questão do ânimo, ter mais pique para estudar, mais foco para fazer algumas coisas, se sentem meio desanimados. Então, essa foi aí a minha pesquisa com os adolescentes, lado bom, lado ruim e o que muda. E vamos dar prosseguimento a essa série. Em cada episódio eu vou falar de um drama da adolescência e explicar cientificamente o que está acontecendo. Mais ciências aí na sua vida, ok? Curta esse vídeo, compartilha com os amigos, joga lá no grupo. Ó, achei uma professora de ciências legalzinha, é bom pra gente aprender, aula, curiosidade. E a nossa série aí, #Vida de Adolescente. Tchauzinho!